nome do Senhor nesta manhã. Sabem, Deus sempre está exaltado, certo? Deus sempre está exaltado. O problema é que às vezes nós não exaltamos na nossa cabeça, na nossa mente. Mas nós vamos exaltar ao Senhor, amém? Sobre todas as coisas nesta manhã. Sobre todas as tuas situações, sobre todas as áreas da tua vida. Diz, Deus seja exaltado. Amém? Podes dizer isso? Deus seja exaltado. Diz isso, irmão. Deus seja exaltado. Deus seja exaltado. Se os inimigos sejam espalhados. 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 Subirei a montanha, gritarei às nações, e o reino das trevas está caindo. Subirei a montanha, gritarei às nações, e o reino das trevas está caindo. Deus seja exaltado. Se os inimigos sejam espalhados. 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 Subirei a montanha, gritarei às nações, e o reino das trevas está caindo. Subirei a montanha, gritarei às nações, e o reino das trevas está caindo. Está caindo, 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 está caindo. Deus seja exaltado. Seus inimigos sejam espalhados. 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 Subirei a montanha, gritarei às nações, e o reino das trevas está caindo. Subirei a montanha, gritarei às nações, e o reino das trevas está caindo. Está caindo, 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 está caindo. Aleluia. As trevas foram derrotadas naquele dia em que o nosso Jesus venceu a morte. Amém? Ó dia feliz é este dia. Amém? Aleluia. Glória a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Nos alegramos em ti, Senhor.
Jesus vivo está. Podes declarar isso? Do sepulcro ele saiu, vida eterna ele conquistou. Cantarei, Jesus vivo está. Glória a ti, Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. E foi nesse dia tão feliz. O irmão e a irmã se lembram do dia em que entregou a sua vida ao Senhor? Foi nesse dia tão feliz que nós colocamos Jesus no centro da nossa vida. E mesmo que na nossa caminhada, às vezes temos falhado nisso, em colocar em Jesus no centro da nossa vida. Mas nesta manhã nós queremos declarar isso. Senhor, Tu és o centro da nossa vida. E não só declarar, mas viver com Jesus no centro da nossa vida. Amém?
não é só cantar, mas viver. Amém? Jesus, Tu és o centro da minha vida. O centro de tudo és Tu, Jesus. O centro de tudo és Tu, Jesus. Do princípio até ao fim, Tu tens sido e sempre serás, Jesus. Jesus, podes dizer isso outra vez? O centro de tudo és Tu, Jesus. O centro de tudo és Tu, Jesus. Do princípio até ao fim, Tu tens sido e sempre serás, Jesus. Jesus, Jesus, Tu és o centro, nada se compara a Ti. Todo o universo prostra-se diante de Ti, Jesus. O centro da minha vida és Tu, Jesus. O centro da minha vida és Tu, Jesus. Do princípio até ao fim, Tu tens sido e sempre serás, Jesus. Jesus, Jesus, Tu és o centro, nada se compara a Ti. Todo o universo prostra-se diante de Ti, Jesus. Do meu ser até o céu, Jesus, Tu és o centro. Minha vida és Tu, minha vida és Tu. O centro da igreja és Tu, Jesus. O centro da igreja és Tu, Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar, Jesus. Jesus, 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 Jesus.
és tu, Senhor. Tu és o centro, Senhor. Tu és o centro, Senhor. A vida é tua, Senhor. Oh, aleluia. Tu és o centro. Estamos gratos, Deus, aleluia. Te agradecemos nesta manhã por tudo, Senhor, o que Tu és. E pela Tua misericórdia, tudo aquilo que trazes às nossas vidas também, Senhor. Deus, obrigado porque podemos ser chamados Teus filhos, Senhor. Entrar com confiança diante da Tua santa presença, Senhor. Porque o véu foi rasgado, aleluia. O alto preço foi pago por nós. Muito obrigado, Deus. E agora nós podemos estar diante de Ti, Senhor. Porque, Senhor, Tu já esqueceste, porque perdoaste os nossos pecados, Deus. Porque nós nos arrependemos dos mesmos, Senhor. Tu perdoaste as nossas falhas e agora temos vestes novas diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos a caminhar em santidade mais e mais a cada dia, Senhor. E a sempre trazermos diante de Ti as nossas graças, a nossa gratidão, Pai. Só Tu mereces, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Deus. Bendito seja o Teu nome santo, Deus. Aleluia. Me tomaste em Teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Muitas graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida eterna Tu me deste ao morrer. Por Teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar com confiança ante Ti para dar-te mais graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Muitas graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste em Teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Muitas graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entre
deste tudo Obrigado, ali. Senhor. Vida eterna tu me deste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar com confiança ante ti para dar-te mais graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Muitas graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Muitas graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Muitas graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Damos a Ele graças, não somente por aquilo que Ele é, mas também por aquilo que Ele faz a cada dia nas nossas vidas e porque Ele está aqui conosco, mas está em nós também. Aleluia. Nós queremos nesta manhã dar um cordial bem-vindo a todas as nossas visitas e gostaríamos de saber quem nos visita, além da nossa irmã Isabel, que veio para ministrar na Conferência de Mulheres. Queríamos saber também quem nos visita. Faz favor levantar o seu braço. Amém. Glória a Deus, há várias mãos. Então nós vamos dizer a todas as nossas visitas que estão bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem ficar sentados, amados irmãos. Talvez alguns irmãos, especialmente os irmãos, as irmãs já se habituaram a este cenário, mas este cenário não é para ficar aqui sempre. Agora é a primeira vez que eu vou ter ursos a ouvir a minha pregação, não é? 2 ursos e um coelho. Não, é a Conferência de Mulheres, o lema é Mães Espirituais e aqui está todo um cenário de mães. Amém? Está muito bonito, parabéns às irmãs, que as irmãs têm detalhes que nós os homens não entendemos, mas elas têm, ainda bem. Ok, obrigado. Aleluia, isto é... Eu nesta manhã gostaria de falar de um tema que penso que é a primeira vez que eu vou falar nele, nestes anos de ministério. Nós continuamos a aprender todos os dias, e ainda bem. E são os olhares de Jesus no Evangelho segundo São Marcos. Os olhares de Jesus no Evangelho segundo São Marcos. É verdade, Daniel, bem-vindo também, o nosso missionário, é da casa, não é? Esposa e filho, bem-vindo, é? Estás bem-vindo sempre connosco, és da casa, mas pronto, nem sempre estás connosco, ainda bem que vieste esta manhã. Desculpem lá, isto é tanta coisa que a cabeça às vezes não dá. Então, meus irmãos, há um provérbio, o provérbio do capítulo 15, versículo 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo o lugar, vigiando quem? Os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar,
Eu agradecia que os irmãos, quando estão à procura da Bíblia, não estivessem a falar uns com os outros, porque distrai o pregador, está bem? Os irmãos estão à procura, mas não estão a comentar com ninguém que está ao lado. Há irmãos às vezes que põem-se a comentar, para comentar está o pregador que vai comentar, entendem? Porque tira um bocado aquela coisa, vocês sabem, distrai. Há um provérbio que também diz, provérbio popular, os olhos são as janelas da alma. E também há quem diga longe do olhar, longe da alma, todos ouviram. Então, através da visão, podemos perceber as formas, as dimensões, as cores do mundo. Os olhos veem, mas é a nossa alma, o que existe de consciência em nós que dá significado para o que vemos. Nós podemos ver muita coisa, mas aquilo que entra cá dentro e que pode mudar a nossa atitude é aquilo que passa dos olhos e vem ao nosso interior, quer negativamente, quer positivamente. Os olhos, enquanto órgãos dos sentidos, são como uma câmara fotográfica. Captam as imagens, lançam-nas em direção ao cérebro, onde mora o nosso ser mais profundo, a nossa alma, e onde elas serão interpretadas. E claro, dessa análise é que vai gerar certamente sentimentos no nosso coração. E podíamos dizer que há vários tipos de olhar. Há olhares indiscretos, há olhares maliciosos, há olhares cheios de desejos, há olhares inocentes, há olhares ingênuos, há olhares desinteressados, há olhares indiferentes e há olhares também interessados. Há olhares inteligentes, há olhares nécios. E eu diria, há olhares e olhares. Há olhares e olhares. E há muitas maneiras de ver. Mesmo vendo o mesmo objeto ou o mesmo acontecimento, com o mesmo cuidado visual e na mesma distância e no mesmo ângulo e sobre a mesma iluminação, nem sempre nós percebemos as mesmas coisas. Eu já fiz isto com algumas pessoas, colocar uma coisa diante de nós e dizer, o que é que tu estás a ver? E há pessoas que viram as coisas de uma forma e há pessoas que viram as coisas de outra forma, sendo o mesmo objeto. E vocês podem fazer essa experiência entre um grupo de amigos e vão ver que é assim. Então o nosso jeito de olhar pode até nos denunciar, e geralmente denuncia-nos. As nossas convicções, as nossas manifestações de força interior podem ser demonstradas por um olhar firme, olhos nos olhos, como nós costumamos dizer à boa portuguesa. Por outro lado, as nossas dúvidas, as nossas fragilidades, também se podem manifestar através do nosso olhar vago, cabisbaixo, que não se fixa naquilo que está à nossa frente. E há quem, sabendo disso, tenta demonstrar firmeza, olhando olho no olho, mas logo mais sucumbe, porque outra pessoa também lhe olha olho no olho e com firmeza. Geralmente o olhar fingido nem sempre se sustenta. O olhar firme e profundo é algo tão forte que às vezes até intimida os oponentes. E há pessoas, e nós lembramos alguns de nós, bastava um olhar do nosso pai, não é? Um olhar do nosso pai, não era preciso palavras. Um olhar era mais do que 1000 palavras. Amém? Até nós dizemos isso, um olhar era suficiente. Bem, o Evangelho de Marcos é o mais curto dos evangelhos, mas talvez o mais expressivo, pois refere-se a muitos pormenores de ação de Jesus. Ele foi escrito pelo sobrinho do apóstolo João, mas pensa-se, e dizem os pais da igreja, que foi Pedro, o apóstolo Pedro, que lhe passou as informações. Claro que foi inspirado por Deus, mas aquela informação, se ele não estava presente, alguém lhe tinha que ter dado a informação para ele escrever. E certamente o Espírito Santo assim quis que fosse. Até alguns lhe chamavam, em vez do Evangelho segundo São Marcos, chamaram-lhe o Evangelho segundo São Pedro, por causa disso. Todos sabemos que Pedro, ele não era um filósofo, mas sim um simples pescador, mas um homem cheio de fé. Um homem que falhou algumas vezes, mas também é um homem que fez as melhores declarações que eu encontro nos Evangelhos em relação a Cristo. As revelações mais cristológicas, mais profundas,
Elas foram feitas por Pedro. Para que iremos, Senhor, se tu tens as palavras da vida eterna, por exemplo. Não é? São expressões que nos levam a dizer, apesar de ser um homem simples e um pescador, da sua boca saíram palavras tão profundas, não é? Tão profundas, que ainda hoje marcam de uma maneira fantástica a nossa alma e o nosso coração. Agora, outra coisa que eu, claro, ao estudar isto, nunca tinha visto. Os outros evangelistas não se referem jamais aos olhares de Jesus. É interessante. Nenhum dos outros evangelistas, com exceção de um e uma vez, Lucas, nunca se referiram aos olhares de Jesus. Ou seja, há neste evangelho segundo São Marcos 7 vezes que ele fala dos olhares de Jesus. Olhares muito diferentes que nós vamos tentar analisar nesta manhã. Mas os outros evangelistas, a não ser Lucas, falaram de um olhar de Jesus. E eu penso que até Marcos não o mencionou, porque foi quando Jesus olhou não só para Pedro, mas para os discípulos, e quando Jesus diz a Pedro, para trás de mim, Satanás. Não é? Não, desculpem, não. Este é outro, não, desculpem. Não, quando Jesus nega o mestre. Quando Pedro nega ao mestre. Estão casados. Quando Pedro nega ao mestre. E Marcos, por ter esta intimidade com Pedro, eu penso que ele disse, eu não vou escrever isto. Sou muito jovem, estas coisas devem ser para pessoas mais velhas, eu vou respeitar Pedro e não o vou mencionar aqui. Lucas, que já tinha o seu lugar, ele atreveu-se e pôs que quando Pedro negou Jesus, Jesus olhou para Pedro. E eu estou certo que esse olhar ficou de tal maneira gravado na vida de Pedro durante toda a sua vida, que ele se lembrou, afinal de contas, eu que dizia tanta coisa, acabei por negar o mestre. Mas não é menos verdade que ele foi até ao fim e morreu por Jesus. Então podemos dizer que aquilo que ele fez de mal numa certa ocasião, ele emendou-se, ele recebeu o perdão de Jesus e ele fez uma carreira na qual ele podia dizer que Jesus era o centro da sua vida. E é isto, irmãos, que muda todas as coisas. Nós podemos falhar, nós podemos errar, nós podemos fazer coisas que não são tão agradáveis, mas há um momento na vida em que nós mudamos e em tudo o que fazemos agradamos a Deus para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Então, neste caso, eu vou analisar 7 olhares de Jesus no Evangelho segundo São Marcos. O primeiro está em Marcos 3:5 e é um olhar de indignação. É um olhar de indignação. Jesus fica indignado e olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu e lhe foi restabelecida. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Então o que é que aconteceu? Sabiam que Jesus ia estar, portanto, nesta reunião. Eu não sei se eles convenceram aquele homem a aparecer no templo, se foi ele que quis estar, a Bíblia não me diz isto, mas o que a Bíblia diz é que eles procuravam o momento para matar Jesus, para o acusar, para o matar, para ir contra Jesus. E porquê? Eles sabiam muito bem que Jesus tinha poder para curar. Eles sabiam muito bem que Jesus olhava para as pessoas com misericórdia e com compaixão. E eles disseram: estamos no dia de sábado e há toda a possibilidade de Jesus curar no dia de sábado. E se ele vai curar no dia de sábado, nós vamos contra ele. Vocês vejam como é que se pode ser tão duro de coração, olhar para um homem que diz a Bíblia que tinha a mão seca, a mão mirrada, um homem necessitado, um homem que na medicina não tinha solução para o seu problema, mas que naquele lugar estava Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. E se alguém tem poder para curar é Jesus de Nazaré.
E eles, em vez de ter misericórdia por aquele homem, eles pensaram qual era a melhor maneira de acusar Jesus. E Jesus, que tudo sabe e que tudo conhece, olha para eles com um olhar de indignação. Afinal, onde estava o amor? Afinal, onde estava a compaixão? Afinal, para que servia a religião, se era apenas para dizer não podes, não faças, não toques, não andes, não caminhes, quando havia ali uma pessoa que estava a sofrer. E onde há uma pessoa que está a sofrer, necessita de ser ajudada. E se há alguém que pode ajudar, esse é Jesus de Nazaré. Aleluia. Só Ele pode ajudar. Eles conheciam muito bem Jesus. Sabiam que Jesus não se sujeitava às suas tradições. Porque eles diziam assim que Ele veja o doente, Ele vai curá-lo. E ainda bem que quando Jesus olha para nós, olha com olhos de misericórdia, olha com olhos de compaixão, olha com olhos como que nós necessitemos da sua graça, do seu amor, daquilo que Ele preparou para cada um de nós na cruz do Calvário, porque Ele nos abriu um vivo caminho no qual todos nós podemos caminhar e chegar ao Pai, porque Jesus Cristo é a porta da nossa salvação. Aleluia. Eram tão fanáticos que os milagres não os impressionavam. Inclusive atreviam-se a dizer, se Jesus curava, era pelo demónio que curava. E certamente o olhar de Jesus foi um olhar de indignação perante um grupo de pessoas que se achavam tão justas, tão santas, tão puras, e afinal não queriam saber do seu semelhante absolutamente para nada. Talvez se tivesse sido com eles, estariam desejosos de uma ajuda da parte de Jesus. Mas como era de outro, eles não estavam minimamente preocupados com as necessidades do seu semelhante. Que Deus nos possa ajudar a cada dia. E sabe que foi o apóstolo Paulo quem disse algo muito importante, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que Deus nos ajude, para que a luz do Evangelho sempre resplandeça em nós e através de nós. Que os outros vejam a luz do Evangelho brilhar através das nossas ações, das nossas palavras, da nossa vida, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado, exaltado, glorificado acima de todo o nome. Um coração que não quer ver Deus nunca o verá. Acabará por não vê-lo. Por isso o olhar do Senhor para com os pecadores tem este duplo sentido. E Ele explica-nos o mistério da sua atitude em relação ao pecado. É verdade que Deus tem ódio contra o pecado, mas Deus ama o pecador. Isto é às vezes, esta dicotomia é muito difícil de explicar. Como é que alguém que tem ódio ao pecado consegue amar o pecador? Porque Ele sabe diferenciar as coisas. Ele tem ódio ao pecado. Deus é contra o pecado, mas Deus tem uma solução para o homem pecador através do seu Filho Jesus Cristo. Ele tem o antídoto, Ele tem a cura, Ele tem o remédio. E através desse remédio, que é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário por nós, nós temos a cura para o nosso pecado. Por isso João Batista podia dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira, limpa, tem o antídoto, tem a medicina, o medicamento necessário para tirar o pecado do mundo. Aleluia. Só Ele tem este poder. Aleluia. E certamente quando João expressa a grande máxima, porque Deus amou de tal maneira, aleluia, amou os homens. Aqui, quando ele está a falar Deus amou o mundo, Deus não está a falar naquele sentido das coisas materiais, mas está a falar das pessoas. Deus ama pessoas. Amém? Por isso alguns confundem quando a Bíblia diz: não ameis o mundo,
está-se a referir ao sistema deste mundo. Deus manda-nos amar pessoas, mas não amamos as coisas. Por isso, eu costumo dizer outra vez, quando os crentes dizem: eu amei aquela comida, eu amei aquela viagem. Não, você gostou. O português tem palavras para tudo. Você gosta, gostou. Você não adora Deus apenas, está bem? Mas pastor, você está assim a olhar para as palavras. Estou, porque a Bíblia tem uma palavra para Deus, chama-se adoração. Para nós chama-se amor. São palavras diferentes. Usa as palavras corretamente, não lhe custa nada assim. Porque é que você tem que banalizar uma palavra tão bela que é para Deus com uma palavra para coisas, para objetos, para pessoas? A Deus adora-se, aos outros gosta-se, está bem? Ou ama-se. São coisas diferentes. E diz que Ele amou de tal maneira, e aqui nós não podemos colocar mais nada, de tal maneira, é da maneira mais fantástica que existe. Aquela maneira que só Ele sabe amar. Agora, em Marcos 10, 21, nós temos um olhar de amor de Jesus. Um olhar de amor. E diz, foi para um jovem. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Um jovem rico. Claro que o jovem não tinha culpa de ser rico. E não há mal nenhum ser rico. O mal é quando nós pomos o nosso coração nas riquezas e não em Deus. Está a entender? Seja rico, mas não ponha o seu coração nas riquezas. Ponha o seu coração em Deus. Este jovem, o grande problema dele não era ser rico. Há pessoas que pregam contra isto. Não. O grande problema deste jovem é que, em vez de pôr o seu coração em Deus, punha o seu coração nas riquezas. A sua segurança estava nas posses, nas riquezas, nos bens materiais. Mas a nossa riqueza é Jesus Cristo. Amém. Outro bem, cantamos nós aquele hino. Outro bem eu não acharei. Aleluia. Outro bem eu não acharei. E certamente o nosso maior tesouro é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso, meus amados irmãos, que o apóstolo Pedro, ele pode dizer que nós não fomos comprados com prata, não fomos comprados com ouro, não fomos comprados com pedras preciosas, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia! O precioso sangue de Jesus Cristo. A compaixão que Jesus sentia por todos os homens, mesmo dos mais cegos, transforma-se num amor afetuoso, fervente. E também é verdade que nós vemos, por exemplo, em Cornélio, um homem que era temente a Deus, um homem que dava esmolas, mas era um homem que não tinha a salvação. Era um homem aquilo que a sociedade chama de bom homem, mas não chega a ser bom. É necessário ter Jesus no coração. Então Deus providenciou que o apóstolo Pedro fosse à casa de Cornélio, lhe falasse do seu amor, lhe falasse da necessidade de nascer de novo, de obedecer aos mandamentos do Senhor. E logo mais diz a Bíblia que houve uma alegria naquela casa, foram batizados em água, foram batizados com o Espírito Santo. Porquê? Porque abriram o seu coração ao Senhor. Aleluia. Então este homem não confiou na sua religião, não confiou naquilo que ele fazia de bem à sociedade, mas ele passou a confiar em Jesus Cristo. Vale a pena confiar em Jesus Cristo. Vale a pena caminhar com Jesus Cristo. Vale a pena andar com Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Jesus olhou com um olhar de amor, porque viu que este jovem era sincero, mas ainda tinha o seu coração nas coisas materiais. E infelizmente, às vezes, nós temos o nosso coração em outras coisas e admiramos-nos de que algumas coisas não sucedam, não aconteçam. Mas, irmãos, é importantíssimo que o nosso coração esteja no Senhor. Não deixes que o teu coração esteja colocado noutras coisas,
pessoas, objetos. A Bíblia não está a dizer para tu não amares. Estou a dizer é que o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida, tem que ser Deus. Amém? O teu coração tem lugar para tudo e para todos. Mas o primeiro lugar deve ser para Deus. Amém? À medida que nós temos o primeiro lugar para Deus, nós temos um lugar para tudo e para todos. Amém? Temos um lugar muito maior para os outros. Aleluia. Então, nós temos, e eu vou andar um bocadinho mais rápido, temos também em Marcos 10, 27, um olhar de advertência. Um olhar de advertência. 10, 27 de Marcos. Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Às vezes, meus queridos irmãos, pode vir a tentação de nós pensarmos que não há solução, que não há saída, que não há alternativa. Mas eu quero dizer-vos que é mentira, por causa deste versículo que está aqui. Porque para Deus, tudo é possível. Para mim é impossível, é verdade. Eu reconheço as minhas limitações, você deve reconhecer as suas limitações. Mas lembre-se uma coisa, que Deus não está limitado. Então Jesus está a advertir, meus amigos, é verdade que para os homens não se pode, é impossível. Mas eu quero dizer-vos uma coisa, e quero que esta verdade fique gravada nos vossos corações, na vossa mente, na vossa alma. Para vocês é impossível, mas para mim é possível. Porque eu sou Deus, aleluia. Diz o Senhor, não sou eu, Ele é Deus. Então Ele quer nos dizer nesta manhã que tu podes ter um problema, tu podes ter uma dificuldade, tu podes ter algo que te está a atrapalhar e que para ti não há solução, tu já não consegues, mas para Deus não há impossível. Já percebeu isto, irmão e irmã? Às vezes o inimigo vem ao nosso ouvido e procura dizer: não, isto não tem remédio. Para isto não há saída. Para isto não há solução. Mas eu quero dizer-te que essa não é a última palavra de Deus. Essa não é a última palavra de Deus. A última palavra de Deus continua a ser esta que acabamos de ler. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Diga comigo: para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Quem crê isto? Quem crê? Para Deus é possível, irmãos. Para Deus é possível. Aleluia. Quando o jovem se foi embora, lemos que Jesus olhou outra vez para as pessoas, mas o seu olhar foi totalmente diferente. Já foi um olhar inquiridor, como buscando o que eles estavam a pensar, ainda que ele o sabia, tratando de fazer-lhes sentir alguma coisa com o seu olhar. Ele conhecia muito bem os seus pensamentos, os seus corações. E os seus discípulos também estavam pensativos. E, meus irmãos, os discípulos de Jesus não eram vagabundos, não eram pedintes, porque eles tinham o Senhor que supre todas as coisas. E quero dizer-vos uma coisa: você e eu não somos pedintes, porque temos o grande Deus conosco, aleluia. Temos o Deus que providencia todas as coisas. Nós não temos que pedir esmola, nós temos que confiar nas promessas do Senhor, aleluia. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele não fará alguma coisa, Ele tudo fará, aleluia. Em quem confiamos nós para a nossa salvação? Confiamos na nossa bondade natural? Confiamos no dinheiro? Confiamos na fama?
Ou confiamos na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso favor? Se você confia na obra que Jesus fez por si e por mim na cruz do Calvário, então nós temos a vitória garantida para todos nós. Aleluia. Também em Marcos 5,32, nós temos um olhar de aprovação pela fé daquela mulher que tocou no borde dos seus vestidos. Um olhar de aprovação pela fé da mulher que lhe tocou no borde dos seus vestidos. Marcos 5,32. E diz assim: e logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Versículo 32. Mas ele olhava em redor, aleluia, para ver a que isto fizera. Uma mulher tinha se aproximado de Jesus para ser curada, desenganada de tudo, mas ela deixou que a fé brotasse dentro dela e confiou no seu coração que Cristo tinha poder para a curar. Nós poderíamos inclusive falar de vários impedimentos que aquela mulher tinha. A sua própria doença em si mesma era um impedimento. A lei, inclusive, a impedia de se aproximar das pessoas. Vamos dizer que no sentido humano, tudo era problemas, tudo era dificuldades, tudo era impedimentos. Mas aquela mulher sabia. Porque se ela não soubesse, ela nunca teria feito isto. Ela foi uma mulher arrojada. Ela foi uma mulher que perante tudo e todos teve a valentia de se aproximar de Jesus, porque ela sabia que ao tocar, ela seria curada. E meus amados irmãos, a fé desta mulher ainda hoje me surpreende. A fé desta mulher ainda hoje é um estímulo para todos os crentes, que devemos confiar em Jesus independentemente dos problemas, das doenças, das dificuldades. Nós devemos confiar totalmente no Senhor, aleluia. Não há nada que nos deva impedir de nós continuarmos a confiar neste Senhor, irmãos. Nada nem ninguém nos deve impedir. Claro que podemos dizer a alguns, bem, era uma fé deficiente porque ela não se expôs. Mas irmãos, a fé não se tinha que expor. Ela de alguma maneira estava a pagar um alto preço em chegar-se perto de Jesus. Mas há uma coisa que ela a mim me dá uma lição grande. Era uma pessoa sincera. E ela, quando viu o olhar de Jesus, ela podia ter fugido. Ela podia se ter escondido no meio da multidão. Mas ela declarou: fui eu, Senhor. Ela expôs-se. Fui eu, Senhor. Fui eu que fui tocada. Fui eu que recebi a cura. Fui eu que recebi o toque da tua parte. Fui eu, Senhor. Veja que no meio de uma multidão há uma mulher que se salienta. Há uma mulher que de alguma maneira se denuncia para dizer: fui eu que recebi a tua cura. Fui eu que fui beneficiada por ti. E nesta manhã Jesus quer tocar a tua vida. Jesus quer tocar a tua enfermidade. Jesus quer operar neste lugar. Aleluia. Porque só Ele tem todo o poder no céu e na terra. Atreve-te a confiar no Senhor nesta manhã. Nesta manhã exercita a tua fé, mas exercita a tua fé na pessoa correta. E a pessoa correta é Jesus de Nazaré. Não deve ser a fé na religião, não deve ser a fé nas coisas, não é a fé nas pessoas, mas é a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. O único que tem poder para salvar, para curar, para libertar. Aleluia. Quando Jesus estava olhando,
O que é que procurava Jesus? Eu imagino aquela multidão a dizer, mas o que é que este quer? Os seus discípulos mesmo disseram, mas Senhor, como te atreves? Como te atreves a dizer tal coisa? Ainda não te destes conta que estás no meio de uma multidão, que a multidão te toca, te aperta, todos querem te tocar, todos te querem ouvir, todos te querem ver. Mas não era disto que Jesus estava a falar. E sabe, uma das coisas que eu gosto nesta passagem é a preocupação de Deus por uma só pessoa. Repare bem, há uma grande multidão, mas uma só pessoa recebe cura naquele momento. Já viu? Jesus era seguido por multidões muitas vezes. Também é verdade que foi a multidão que gritou crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus dá valor ao ser humano. E hoje é o dia das mulheres. Amém, das mães. Ai, das mães. Mas para ser mãe tem que ser mulher, porque homem não dá filho. Eles bem querem, não é? Esse é outro problema. Esse é outro problema. Não vou discutir agora esse problema. Bom dia, mães. Eu não sei se aquela mulher era mãe, mas era uma mulher como vocês. Com necessidades, com problemas, com enfermidades. Mas ela decidiu para a sua vida Jesus. Que todas as mães, que todas as mulheres, que todos os pais, que todos os homens hoje convidem Jesus a ser o Senhor das suas vidas. Convida Jesus para ser o Senhor da tua vida. Aleluia. E Ele pode encher verdadeiramente o teu coração. Nós temos também um quarto olhar, um olhar de relacionamento familiar, de concordância. Marcos 3:34. Marcos 3:34. E olhando em redor para os que estavam sentados à roda de si, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Claro que alguns talvez vejam nestes versículos uma falta de respeito à família, à sua família natural. Mas não. A sua família natural devia ter entendido quem Jesus era. Eu estou certo que Maria, apesar de tudo, guardava no seu coração a experiência que ela tinha tido com o anjo. Quando o anjo disse, tu vais conceber e vais dar à luz, não alguém que vai ser fecundado no sentido de que vais necessitar do teu marido, mas será pela obra e graça do Espírito Santo em ti, e Ele será o Salvador, Ele será o Senhor. E Maria ficou contente, e depois faz muitas histórias à volta de Maria, que Maria era mais do que as outras, não. Inclusive a Maria chega a dizer, vista a baixeza da tua serva, no sentido de dizer, sou tão humana como qualquer mulher, mas tu fostes bem-aventurado, eu sou bem-aventurada porque tu decidistes que em mim fosse gerado o Filho bendito de Deus. E aquela mulher, talvez, quando chega juntamente com os irmãos de Jesus, e aqui também não vou discutir agora isto, a Bíblia diz que Jesus teve outros irmãos, claro, no sentido de mãe, filhos de José. Não há problema nenhum nisto, porque há pessoas que veem que se calhar o facto de Maria ter tido filhos, que ela fosse mais pecadora porque teve filhos. Ela sempre foi pecadora, como eu sou pecador e como eu necessito de Jesus, mas ela foi uma santa no sentido de que ela seguia Jesus. E inclusive quando Jesus estava na cruz, ali estava ela. No dia de Pentecostes, lá estava Maria junto aos discípulos a orar. Ela foi uma discípula incondicional de Jesus, e disto eu não tenho nenhuma dúvida. Agora ela não é minha salvadora, porque o meu Salvador é Jesus Cristo. Inclusive ela necessitou de um Salvador que morreu por ela também na cruz do Calvário, e este Salvador foi Jesus, que também morreu por ela. Nós não adoramos Maria, respeitamos Maria, achamos que Maria é sem dúvida uma mulher virtuosa, é uma mulher que tem um exemplo que as mulheres devem seguir. Mas Maria não pode salvar, só Jesus pode salvar. Então aqui Jesus diz, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã
e mãe. E ainda hoje, a família de Jesus, somos todos aqueles que o aceitamos como nosso Senhor e nosso Salvador. É por isso que nós, como é que nos tratamos entre nós? Irmãos. Somos os irmãos menores de Jesus. Temos o mesmo Pai, Deus. Então Ele está dizendo que a partir de agora eu tenho uma família mais alargada. É uma família num conceito mais profundo. É uma família espiritual. Aleluia. E é tão bom nós sermos parte da família de Deus. Você gosta da sua família? Ainda bem que temos uma família. Aleluia. Uma família espiritual. Então ele olhou ao redor, porque quando eles disseram, olha, a tua mãe e os teus irmãos buscam. E Jesus ficou assim a olhar como dizendo, esta gente ainda não entendeu que eu tenho uma família mais alargada. E ainda bem que nós somos da família de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos também ver outro olhar, que é um olhar de repreensão. Marcos 8:33. Diz assim, mas ele, virando-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Irmãos, verificamos que este olhar de Jesus não foi dirigido a um inimigo, como no primeiro olhar, nem a uma discípula vacilante, como a mulher doente, mas a um daqueles discípulos que ele mesmo tinha escolhido e elogiado e tinha-lhe chamado irmão. Alguém que anteriormente tinha acabado de confessar, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele tinha ouvido Jesus dizer-lhe, bem-aventurado és tu, Simão. Apesar desse momento, logo após, o mesmo discípulo se enreda em palavras que não as devia ter pronunciado. E tem que sofrer um olhar que lhe ficou gravado junto com as palavras, para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus. É verdade que não temos tanto tempo para falar, mas eu vou tentar decifrar um pouco isto. Há muitas pessoas que pensam que o Senhor está a chamar Satanás a Pedro, e não é verdade. O que Jesus está a dizer a Pedro é que aquele pensamento que ele teve não veio do céu, mas veio do inferno. Porque Jesus está a dizer que vai morrer por nós. E Pedro está a dizer que assim não seja. E meus irmãos, se Jesus não tivesse morrido por mim e por si, hoje nós não éramos salvos. Claro que neste sentido, Satanás nunca quis que Jesus morresse na cruz do Calvário por nós. Antes, logo no princípio do ministério, antes inclusive, logo após o nascimento, Satanás tentou matar Jesus, vocês sabem disto. Houve a morte das crianças inocentes. Satanás sempre fez tudo para que a palavra de Deus não se cumprisse, como hoje ainda. Satanás faz tudo por tudo para que a palavra de Deus não se cumpra. Mas está em si e está em mim dar lugar à palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. É isto que nós temos que fazer. Então Satanás estava a ser inspirado pelo diabo. E meus irmãos, eu acredito que às vezes alguns crentes são usados pelo diabo para nos desanimar, para nos desestimular, para nos fazer desistir. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuidado com a sua boca. Não deixe que a sua boca sirva para desestimular os outros, para enfraquecer os outros, para fazer mal aos outros. É melhor estar calado do que falar quando é para dizer alguma coisa que não deve dizer. Porque sabe uma coisa? A mesma boca que se abre também se pode fechar. E todo o pensamento que vem à minha mente não tem que ser pronunciado, tem que passar por um filtro. E nós, os crentes, temos a obrigação de colocar os nossos pensamentos no filtro. Não digamos, não falemos, porque muitas vezes pensa-se, mas nem tudo aquilo que você pensa e eu penso é certo. Às vezes pensamos muita coisa errada e não temos o direito de falar. E o pior é se vamos falar aos outros erradamente e vamos criar conflito na igreja por causa daquilo que pensamos e não sabemos. Cuidado com a murmuração. Cuidado com aquilo que você não viu bem, mas acha que é. Olhe,
Tente ver uma vez mais. Não fale daquilo que você não esteve presente. Não fale daquilo que você não é testemunha. E mesmo às vezes, sendo testemunhas, temos de ter os ouvidos bem lavados, para ouvir bem as palavras, porque o único que conhece todas as intenções é Deus. Só Ele e mais ninguém conhece todas as intenções. E certamente, irmãos, aquele olhar, e se os irmãos repararem, este olhar está no plural. Não diz que foi só para Pedro, diz que Jesus olhou para os discípulos. Vejam lá bem, não diz que Jesus olhou só para Pedro, diz que Jesus olhou para todos os discípulos, ou seja, dizendo, a ver se não vai, vocês pensam o mesmo, mas não se atrevem a falar. E é verdade, irmãos. Vocês acham que os discípulos estavam a entender alguma coisa? Se eles tivessem entendido, sabiam que passado 3 dias Jesus ia ressuscitar, porque Jesus já lhes tinha dito. Inclusive eles esconderam-se, fecharam-se. Há pouco tivemos a celebrar a Páscoa e falámos, aqueles inclusive discípulos a caminho de Imaús. Eles pensavam que tudo tinha terminado. Mas não, ao 3º dia Jesus ressuscitou de entre os mortos. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Onde está a morte? O teu aguilhão. Mas eu gosto muito que, passado alguns anos, o próprio Pedro, na sua carta, ele escreveu, aleluia, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor a vós. 1 de Pedro 1, 18 a 20. Pedro, aleluia, afinal reconheceu que era necessário que o santo morresse pelos pecadores, que o justo morresse pelos injustos, porque através deste sacrifício você e eu temos entrada à presença de Deus, aleluia. E nós temos também um olhar de juízo, Vamos, Marcos 11, 11. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e tendo observado, olhado, tudo em redor, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. O Evangelho de Marcos parece divergir dos outros ao declarar que este incidente de ele expulsar os vendilhões do templo aconteceu no dia seguinte à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os outros evangelistas, eles não falam desta forma e parece dar a entender que foi no mesmo dia. Mas se vocês lerem com pormenor, hão de verificar que não diz nada qual dia foi. Mas parece que há uma ideia, e alguns já têm pregado isto, mas não está nas Escrituras que foi no outro dia. Mas parece pela leitura, e às vezes as leituras têm que ser feitas com pormenor, espaçadamente, com rigor, para não entrarmos em especulações. Ou seja, irmãos, uma coisa é certa, o mesmo que foi aclamado, logo mais quando ele entra no templo e vê que a casa do Senhor tinha-se transformado em casa de ladrões, em que tudo era permitido, em que tudo era feito e que o mais importante não era conservado. E meus irmãos, deixai-me dizer-vos uma coisa. Hoje, em muitos lugares, parece que tudo é permitido, tudo é deixado, as pessoas não medem os atos, não medem a forma, não medem o respeito, não medem nada. E desculpe, parece que o culto é uma grande feira, mas não é. O culto ao Senhor é um lugar onde nós adoramos, louvamos, ouvimos a palavra, oramos, certamente, mas não é um lugar da brincadeira. Desculpe, não é o lugar dos modismos, não é o lugar das experiências, não é o lugar das vendas, naquele sentido do lucro.
Não é o lugar de tirar dinheiro a ninguém, buscando versículos fora do contexto para ver se esvaziam os bolsos aos fiéis. Não é, irmãos. Porque sabe uma coisa, eu continuo a dizer que a igreja necessita do dinheiro, mas daqueles que dão com alegria. Daqueles que sabem que estão a abençoar a obra de Deus. E nós não podemos, de outra maneira, irmãos, influenciar as pessoas para outra coisa qualquer, porque isso seria ir contra as Sagradas Escrituras. A minha Bíblia continua a dizer que Deus ama aquele que dá com alegria. Não importa se é 50, se é 30, se é 20 cêntimos, se é 1 euro, se é 2 euros, se é 1000, se é 10 mil. Importa a atitude com que eu o faço. E desculpem, esta igreja não está à espera do dinheiro de ninguém. Esta igreja quer seguir Jesus Cristo todos os dias, em todos os momentos, e queremos que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado no nosso meio, e queremos que o Senhor seja conhecido. É verdade que o dinheiro faz falta para tudo, mas, irmãos, o dinheiro não é o principal. O principal neste lugar é a presença gloriosa do Espírito Santo, é a pessoa de Jesus Cristo, é o Senhor nosso Deus, que reina em poder e glória, aleluia. E Ele certamente é aquele que nos continuará a abençoar, a ajudar, a fortalecer, para que o nome do Senhor seja em tudo conhecido, sobre toda a face da terra. Então, irmãos, queremos continuar a pregar esta palavra, a anunciar esta palavra, que é a única que nos faz sábios para a vida eterna. Então pensemos, e vou terminar agora, pensemos por um momento, os olhares de Jesus também hoje estão colocados sobre nós. O olhar de Jesus está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. Sentes o olhar de Jesus sobre a tua vida? És capaz de agradecer porque os seus olhos estão postos em ti? És capaz de agradecer-lhe porque Ele se preocupa contigo e está a olhar para ti nesta manhã? Tu não o vês, mas Ele vê-te. Eu não o vejo, mas eu sinto. Você não o vê, mas você sente-o, porque Ele está aqui em espírito e em verdade. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aqui. Oremos ao Senhor. Pai, uma vez mais te damos graças, Senhor, por estar na tua casa, na tua presença, Senhor, celebrando o teu santo nome, Senhor, que é digno de ser exaltado e honrado neste lugar, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, agora uma vez mais, Senhor, através da tua palavra, Senhor, aqui expressa, Senhor, que nós possamos examinar-nos a nós mesmos, Senhor, e que possamos com alegria participar, Senhor, do teu corpo e do teu sangue, Senhor, porque nós vamos tomar este símbolo, Senhor, o pão e o vinho, Senhor, que representa isto mesmo, Senhor. Que o Senhor possa nos continuar abençoando na continuação desse dia, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, Santo e ungido de Deus, Jesus,
estás vivo e exaltado, Jesus. Teu nome para mim é como mel, teu espírito é a água pro meu ser e luz pros meus pés. É tua palavra, Jesus, eu te amo, eu te amo. Teu nome pra mim é como mel, teu espírito é a água pro meu ser e luz pros meus pés. É tua palavra, Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, santo e ungido de Deus, Jesus, Jesus, estás vivo e exaltado, Jesus. Teu nome pra mim é como mel, teu espírito é a água pro meu ser e luz pros meus pés. É tua palavra, Jesus, eu te amo, eu te amo. Teu nome pra mim é como mel, teu espírito é a água pro meu ser e luz pros meus pés. É tua palavra, Jesus, eu te amo, eu te amo. 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 Santo e ungido de Deus, Jesus, o teu nome é Jesus, Jesus, estás vivo e exaltado, Jesus. Teu nome pra mim é como mel, teu espírito é a água pro meu ser e luz pros meus pés. É tua
palavra. Jesus, eu te amo, eu te amo. Teu nome pra mim é como mel. Teu espírito é água pro meu ser e luz pros meus pés. É tua palavra. Jesus, eu te amo, eu te amo. 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 Jesus, eu te amo, te amo. Senhor Deus, nesta manhã ouvimos a Tua palavra, Senhor, e ouvimos, Senhor, como Tu, Jesus, olhas, Senhor, como nós estamos agradecidos porque o Teu olhar está continuamente sobre as nossas vidas, Deus. Pai, continua a abençoar o Teu povo a cada dia, Senhor. Amanhã, Senhor, nos seus trabalhos, nas suas lidas e tarefas, renova as suas forças, Senhor. Protege todo o perigo e todo o mal, Senhor. Eu os entrego nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.